Boa rapaziada, como vocês podem ver pela thumb, temos aqui um console portátil que fazia muito tempo que eu não trazia aqui no canal. E como dá pra ver aqui pela caixa, é basicamente um Game Boy Advance tunado. Então além dele rodar PSP, alguns jogos de PC, a gente tem uma tela Pixel Perfect. Então todos os jogos de Game Boy Advance em específico fica tipo 3 vezes mais bonito. Então, melhor do que eu falar, obviamente, é mostrar pra vocês aqui na prática. E já adianto aqui pra vocês que esse console vem direto do site da Anbernic. Se eu não me engano, eu fui taxado em R$70, mas vou deixar o comprovante aí na tela. E uma coisa bem interessante de comprar lá é que eles declaram um valor bem abaixo, então você paga um imposto bem mais aceitável, mas dependendo no AliExpress, se tiver grandes promoções, talvez valha a pena comprar por lá. Na dúvida, vou deixar um link aí na descrição e vocês conferem, fechou? E como eu comprei aqui no site da Anbernic, também veio essa casezinho meio vintage, né, de couro, que obviamente não é couro. Sim, na verdade eu não sei que material é esse, mas serve aqui para proteger seu console, bem legal. Mas o que nos interessa é o nosso portátil. Mas antes, vamos dar aqui uma bisoiada no que mais veio na caixa. Vamos tirar aqui o berço. Vem aqui uma fitinha, né, para você colocar no braço e seu console não cair no chão. Também vem aqui a película, bem simples de instalar. Na verdade aquilo era para limpar e essa aqui é a película. E também aqui o cabinho USB-C, só vamos confirmar se é mesmo. Sinceramente, já tenho aqui uns 10 em casa e aí basicamente serve para carregar. Não coloque em carregador de celular, tá? Conectem, sei lá, no seu PC, na sua TV, mas não no carregador de celular, senão estraga. E agora sim eu posso mostrar essa belezinha pra vocês. Dá um ligue no nosso Game Boy Advance. Eu fiz questão de pegar nessa cor clássica, né? Que é esse roxo mais puxado pro escuro. Mano, muito bonito. E vou colocar uma imagem do Game Boy Advance original. E cara, é basicamente a réplica perfeita. Originalmente o Advance só tem 2 botões, mas eles colocaram aqui 2 extras pra você, caso quiser jogar, sei lá, um Nintendo 64, um PlayStation 1. Aqui você não vai sentir falta dos botões e eles fizeram questão de deixar roxo, né, para ficar camuflado aqui na carcaça. E eu sempre começo aqui o vídeo falando da construção do portátil, mas dessa vez eu vou começar diferente. Vou mostrar aqui para vocês na prática o potencial desse portátil, que além de rodar Game Boy Advance, como eu falei, até ports de jogos de PC tem aqui, por exemplo, Stardew Valley, Celeste. Cara, é um console portátil muito completo. No geral, a Anbernic manda muito bem, tanto em preço, construção e qualidade, né? Como dá pra ver, mano, é literalmente a réplica perfeita. E com ele iniciado, a gente já vem aqui com o sistema padrão da Anbernic, que nesses últimos tempos evoluiu bastante, mas eles não tiraram esse barulho irritante. Então vamos aqui, ó, desativar ele. Pronto, agora tá silencioso. E de lei, né, como é um console da Anbernic da linha Xixi, ele vai rodar as mesmas coisas de sempre. Essa aqui é a lista de tudo que ele roda. Cara, variedade de console portátil não vai faltar aqui, mas vamos aqui partir pros principais e os mais interessantes, na minha opinião, começando aqui com os ports, que a gente tem jogos de PC direto no nosso portátil. E como eu comprei a versão com cartão de memória, já veio lotado de jogo e inclusive os ports. Vou mostrar aqui um pouquinho de longe, ó, tem Celeste, GTA 3, tem muito port interessante, inclusive o nosso Stardew Valley, e a gente literalmente pode jogar Stardew Valley completo, que é a versão de PC, direto de um Game Boy Advance em 2025. A tecnologia tá uma loucura. Meio óbvio eu falar isso pra vocês, mas é claro, não é todos os jogos de PC que vão rodar nesse portátil, são especificamente os jogos de PC que foram portados pela comunidade. Felizmente Stardew Valley é um deles. Poder jogar em um console desse nível e desse preço é uma coisa bem da hora. Mas Lopes, não quero saber de jogo de PC, eu quero saber do Game Boy Advance. Como que é a experiência no próprio Game Boy Advance? E com o próprio aberto, como a gente pode ver, simplesmente já vem aqui com 232 ROMs e todas com capinha e por ordem alfabética. Sempre elogio isso aqui no canal, mas o que nos interessa é obviamente o Pokémon Fire Red. Muito hype, tá? E com o nosso Pokémon Fire Red aberto, mano, é literalmente a melhor experiência que você pode ter hoje em dia com o Game Boy Advance. E eu nem preciso falar que é melhor que o próprio Game Boy Advance. Aqui a gente tem uma tela IPS e uma tela com uma resolução que é 3 vezes melhor que a original. E como ele tem exatamente a mesma proporção do original, só que 3 vezes maior, o pixel fica 3 vezes melhorado. Então fica bem mais crocante, bem mais bonito de ver aqui. E para provar esse ponto, vou pegar aqui o meu celular
pra mostrar melhor pra vocês. E tá aqui, ó, tô gravando direto do meu celular e acredito que dá pra ver bem melhor. Olha bem ali as árvores, como dá pra ver, mano, é tudo bem quadradinho, bem bonito. E eles ainda colocam aqui um filtro que simula a tela original, cara, é muito perfeito, tudo redondinho e já vem tudo configurado, né? E falando aqui de uma forma mais nerd, basicamente o GBA original, ele tem 240 por 160. Então a Bernic basicamente pegou essa proporção, fez uma tela 3 vezes maior, exatamente com esses números, e o resultado é esse Pixel Perfect, mostrando novamente pra vocês, só que agora em zoom. Pô, isso aqui é impressionante, tá? Olha o nosso personagem como fica. Mano, você literalmente consegue contar os quadradinhos, por isso eu falo que, sem dúvidas, essa aqui é a melhor experiência que você pode ter com um Game Boy Advance, fora todo o visual, que é literalmente o GBA, né? E se você quer comprar o seu e economizar nas suas compras online, é claro que eu tô falando aqui da Cuponomia, que é uma plataforma de cupom e cashback com parceria em mais de 2.000 lojas. Então, fora todo o desconto aqui em cupom, a gente tem um cashback que, fazendo qualquer compra com a plataforma, você ganha aqui um valor de volta. Tem tanto o AliExpress, a Amazon, e é de graça, então não tem por que não usar, porque você ganha dinheiro de volta. E só lembrando vocês que o saque mínimo é de R$20, mas usando o meu link que tá aí na descrição, vocês já começam com 5. Por mais é isso, de volta pro vídeo. E na verdade o que eu queria mostrar pra vocês é aqui o menu do RetroArch, que pra quem não conhece é basicamente onde você vai configurar seus saves, loads, até mesmo colocar filtros, tem como por aqui. Enfim, realmente tem muita função, até conquistas tem como você configurar pra você mandar por nuvem, porque esse consolezinho tem Wi-Fi. Enfim, é muito frufru, muita coisa interessante, mas se você quiser, mano, você pode literalmente pegar e jogar, tá ligado? E novamente reforçando, que tela bonita, mano. E aí, a ideia era fazer aqui uma gameplay do Dragon Ball Adventures, que pra mim é o melhor jogo de Game Boy Advance, mas simplesmente não veio a ROM instalada. Então vamos testar esse Kirby, que também é bem daorinha, pra vocês verem um pouco mais da qualidade da tela, dos botões, que eu já adianto que é muito bom, e também do áudio. E agora falando aqui da construção do aparelho, como eu falei, os 4 botões principais são 4 e não 2. E para manter aqui a estética original do Game Boy Advance, eles colocaram na mesma cor da carcaça, tanto aqui no modelo roxo ou qualquer outra cor que você for pegar. Aqui a gente tem a saída de som, Start e Select, e ambos igual ao Game Boy Advance. Também tem aqui o D-pad, mano, que tem uma qualidade muito boa, dá para jogar jogo de luta suave. Aqui em cima a gente tem o botão L, o R no mesmo padrão do Game Boy, e aqui a gente tem um diferencial muito interessante desse modelo, que a gente tem entrada HDMI. Então se você quiser transmitir a imagem do seu console, sei lá, conectar um controle Bluetooth ou usar o próprio console como um controle, você consegue. E uma coisa que não tem no Game Boy, mas tem aqui, é um botão extra, ó, muito interessante como eles fizeram. Basicamente eles pegaram aqui a entrada de cartucho e colocou o R2 e o L2, e também 2 entradas de cartão de memória, um pro sistema e um pros jogos. E acabei esquecendo de citar que é o botão Mod, né, que é onde você entra nas configurações do RetroArch, ativa o Fast Forward, entre outros. E por último temos aqui o botão Power e também aqui a entrada P2 para fone de ouvido e também aquela rodelinha de volume. Enfim, troquei aqui de ângulo porque minha câmera não tá a fim de focar, mas é basicamente aquela rodelinha aqui de volume. Caraca, desfocou de novo, mano. Enfim, é igual o próprio Game Boy Advance. Quando você aumenta, ele volta pro ponto original. No Game Boy Advance era literalmente uma rodela. Muito legal como a Bernic fez toda a construção. Literalmente eles quiseram manter o console original, só que tunado, e vale muito mais a pena do que garimpar um próprio Game Boy Advance, né? E fora que eu vou mostrar aqui pra vocês que além de Game Boy Advance e ports, ele roda muito console, e o primeiro que eu vou mostrar e que muita gente curte é o próprio PlayStation 1. E claro que eu ia começar aqui com o nosso Crash Bandicoot, que infelizmente a gente não tem analógico pra jogar esses jogos 3D, mas tudo bem, não é nada injogável, tanto que o primeiro controle do PlayStation 1 não tinha analógico, então meio que originalmente as pessoas jogavam assim, né? Bem fluido, e como a gente tem aquela proporção do Game Boy Advance, fica aqui umas pequenas bordas no PlayStation 1, nada que incomoda muito, na verdade ela é bem sutil, mal dá pra perceber. E é isso, vamos aqui pro próximo teste. Agora aqui a emulação de Nintendo 64, como dá pra ver, tá muito boa, mas é um console que originalmente tem analógico, então eu tento mexer aqui o meu personagem e não funciona, mas é bem simples pra resolver. A gente aperta aqui o botão Power e agora o nosso D-pad vira aqui um analógico e a gente consegue jogar tranquilamente. E cara, a performance até que me surpreendeu bastante, visto que o Nintendo 64 é sim um console pesado, né? Aqui apareceu os esqueletos, dá uma liga.
Pô, tá muito bonito, tá? Novamente falando, tá ligado? É um console focado pra Game Boy Advance, mas você vai sim conseguir jogar muita coisa. Como aqui o nosso bom PSP, que talvez seja o emulador mais pesado que apareceu nesse vídeo. Como que eu subo na moto? Tá, apanhei um pouco, mas consegui. Já adianto pra vocês que esse console não é pra jogar PSP. Obviamente até que roda jogos leves. Vamos aqui pra fora. Ó, já deu uma lagadinha, não sei se vocês perceberam. Ó, vou acelerar, hein? Já morri. E não se enganem, tá, rapaziada? O Vice City até que sim é um jogo pesado. Então, jogos mais leves de PSP, como aquele... Caraca, me deu o branco do nome do jogo, mano. Mega Man, isso, aquele Mega Man de PSP, que é um jogo leve. Aquele Ben 10, que é um port de PlayStation 2. Vai rodar lisinho aqui, mas o que pega é que não tem analógico. Então, consoles que você precisa de um analógico e do D-pad, você vai ter a experiência um pouco afetada. Mas rodar, até que roda. Último teste, vou acelerar ao máximo. Ó. Desviei, fiz a curva, morri. É isso, mano. Dá sim pra jogar PSP, mas não é o recomendado. E por mais é isso, acho que já deu pra entender o real propósito desse portátil, que nada mais é que ser um Game Boy Advance tunado. Na minha opinião, ele só serve aqui pra jogar Game Boy Advance. Pra isso, mano, não tem nenhum que vai bater de frente. Até consoles mais caros não vai conseguir fazer o que ele faz aqui com o GBA. Inclusive, vai virar meu portátil definitivo pra isso, substituindo aqui o 34XX SP. Acho que é assim o nome dele. Mas se você tá procurando um console portátil para ser o seu primeiro e para emular várias plataformas, a Anbernic tem outros melhores, com proporções de tela melhores e também analógico, que faz bastante falta aqui. Mas se você procura Game Boy Advance, não tem jeito, mano. Esse é o definitivo, muito bonito. E claro, os links vão estar aí na descrição. E uma coisa que eu esqueci de citar é que ele é bem pequeno, né? Comparando aqui com o controle, ó, é a única coisa que eu tinha aqui perto. É literalmente o tamanho de um controle, bem compacto. E ainda você mete aqui uma casezinha, ó, leva pra qualquer lugar. Por mais é isso, agora sim vou me despedindo aqui de vocês. Fiquem bem, tamo junto e é nóis.